sou uma das artistas selecionadas no Museu de Arte Contemporânea Digital Chumbo Ruiz desse ano. E eu faço parte dessa seleção com a obra Porantim do Rio Mar, que faz menção ao remo, né, citado na obra do Paz Loureiro, Porantim, Contos Amazônicos, Poemas Amazônicos. E essa obra, na verdade, é um ensaio visual que foi composto por um processo de intermídia. Eu tinha um remo aqui, e aí, quando surgiu esse edital, eu lembrei poder trabalhar esse processo do físico e do virtual, né? Fazer essa ponte entre essas duas linguagens. E aí eu comecei a trabalhar esse remo pintando ele, fazendo interferências com outro material também na minha pesquisa, que é a manta asfáltica, que é um material que eu tenho trabalhado em outras produções minhas. E eu fotografo essa manta asfáltica, tanto ela no remo como interferência, mas também faço um recorte, referência à Baía Pacajá, que é em Abaeté. Vou compondo 4 imagens que meio que narram esse contexto expressado no livro através de poemas, né? Como também existe um secretismo religioso muito forte na nossa cultura. E meu trabalho tem muitos elementos cristãos, estrelas, cruz. E eu trago alguns desses elementos dentro desse contexto do imaginário, né, dessa cultura popular, como uma forma de proteção, assim, dentro dessas imagens que são de encantarias e de contos também do folclórico amazônico. E na primeira imagem é o Rio Mar, né, que é essa junção e essa separação, na verdade, de 2 margens, e essa baía que corre do rio para o mar, que foi feita com a manta asfáltica fotografada, e depois ela foi alterada, né, digitalmente também a cor, para fazer referência ao dourado desse remo, né, desse Porantim. Não diretamente no remo, mas nas cores também de todo o ensaio visual, né, que faz muita referência ao barro, ao rio, à lama, que também tu vê sendo citado nos poemas do Paz, né? E eu tenho uma relação muito boa com o Paz, porque é um escritor que eu admiro, e também já trabalhamos juntos, somos amigos, e trabalhei na capa de um livro dele. E então, quando eu passo nesse edital, eu fico muito feliz, porque é uma pessoa que eu admiro, e a escrita dele se conecta com o meu trabalho quando ele traz o lugar dele de origem muito forte, e eu trago o meu lugar de origem muito forte na minha pintura. Então eu acabo compondo 4 imagens, né? E depois dessa primeira imagem do Rio Mar vem a imagem, né, de dois seres, que foi uma fotografia que eu fiz também em Fortalezinha, de uma criança, e eu replico essa imagem e crio como se elas fossem guerrilheiros, assim, né, na floresta, mas com aquele remo ali sempre com esse escudo de proteção, né, respeitando trazendo esses outros cotidianos, assim, e magéticos, né, dentro dos contextos, acho que a gente vive enquanto povo amazônico, não só ribeirinho, quanto indígena também, e ribeirinho urbano, e várias outras questões nesse contexto digital, né. E aí tem outra imagem também, que é do remo indo de encontro com essa margem, né. Essa margem também composta por uma colagem. Então foi bem interessante o processo, assim, foi bem livre também, mas poder trabalhar outras superfícies que não o físico também, mas trazer isso para o digital e fazer esse processo de intermídia, para mim é uma coisa não relativamente nova, mas ter isso sendo finalizado, exposto, né, meu trabalho dessa forma, é muito gratificante, assim. E são imagens que elas se complementam. E na outra imagem também tem a questão
que é uma fotografia, né, uma coisa de me trazendo uma memória, que é lá do Marajó. Eu tô dentro do Igarapé, eu tô me segurando assim numa canoa, e tem essa cobra atrás, né, que representa algo nesse contexto dessa imagem, como se fosse um perigo, né, algo de um momento de algo sorrateiro, enquanto eu estou fixa nessa luz que é dentro da floresta, que de alguma forma aquilo ali é espiritual e me protege, né? Que essa conexão, eu acho que do sagrado, assim, nos meus processos criativos, assim, espiritual é muito forte. Então eu tento sempre trazer esses elementos para os contextos que eu acabo sendo apresentada, né? E como a gente vem de um lugar onde esses elementos são muito fortes, eu acabo compondo isso em uma colagem também, já a partir da fotografia, uma autoimagem, né? E os poemas que foram mais assim, para mim, que mais influenciou esse processo foi o Cântico 6, o 5 também, o 4 e o 3, eu acho que foram olhando assim de trás para frente, porque foi nessa ordem que eu me inspirei, né? E o Cântico 6 também falando dessa questão norte e sul também, que é uma coisa que um trajeto que eu acabo fazendo muito durante muitos anos, assim. Eu vou muito pro sul também, essa questão de às vezes sair da ilha para ver a ilha, sabe? Então eu me identifico muito também, né, nesses encontros assim de extremos. E eu coloco isso também nesse trabalho como questão de luxo, assim, de extremidades, tanto em cima quanto embaixo, sabe? E o rio como essas vertentes desses processos, assim, como tu encontra todas essas imagens, né, que fazem referências a encantarias, a questão religiosa, como olhando de cima, né, tu vê esses braços de rios, assim como é feito aqui, mas é como se cada imagem fosse o que acontece no micro, né, lá dentro. São essas coisas todas habitam dentro desses braços de rio. Então foi muito legal, eu sou muito feliz por esse trabalho, acho que ele foi muito bem encaixado com o que foi proposto pelo edital. Quando eu passei, fiquei muito contente justamente por poder mesclar esses dois universos, assim, que é a questão da manualidade artesanal com o digital, né? E poder ver também sendo exposto em Bragança, também na questão toda da projeção, né? Que é justamente esse que é o intuito, eu acredito, do edital, é poder trabalhar de que forma esse resultado ele pode ser exposto, ou projetado, ou criado também. Para além do objeto, que é o porantinho, o remo, ver ele nessa forma que tem uma liberdade ali de ser acessado, e em outras vertentes também. É isso, gente. Obrigada.